Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e você mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de um artista brasileiro e principalmente cearense. Surgiu ali na eclosão daquele coletivo chamado Pessoal do Ceará, que tentou sem muito sucesso transformar aqueles artistas numa cena musical, como foi a Tropicália, porém revelou grandes artistas e compositores. E três ficaram mais famosos: o Fagner, o Belchior e o artista que eu vou falar hoje, Ednardo. E falar do álbum de estreia dele, O Romance do Pavão Misterioso. Vou mostrar aqui. Na contracapa. E dos três que eu citei, o Ednardo certamente é o mais low profile, que menos gostava de aparecer ali dos três. Mas eram, para mim, talvez tenha sido o mais brilhante, pelo menos nesse álbum de estreia dele. Amo esse álbum aqui, de paixão. 12 canções arrebatadoras, algumas mais solares, mais alegres, como é o caso da faixa que abre o disco, que chama Carneiro. Avião de Papel, que vem logo em seguida. Mais um frevinho danado também. As três primeiras músicas são mais alegres, tem uma vibração um pouco mais contagiante. Depois a coisa começa a pesar, a ficar mais, a atmosfera começa a ficar mais tensa, com as músicas Ausência e Varal. Depois volta com uma certa nostalgia aqui, com Dorothy Lamour, nome de uma artista aí da antiga Hollywood, e traz reminiscências da infância e da adolescência do artista. Pois Desembarque Trem do Interior, aqui já é um tema meio que recorrente na obra do Ednardo, transporte-se, ir e voltar. Isso é uma coisa que é bastante recorrente na obra dele. E a minha preferida aqui é a nona canção, Alazão Clarões. Uma música delicadíssima, um folk nordestino de dar nó na garganta de ouvir, de tão lindo que é. Os arranjos aqui são magníficos e o Ednardo canta de uma maneira bem emocionada aqui também. Essa Alazão Clarões, para mim, é uma letra também maravilhosa. E falando em letras maravilhosas, temos aqui a Palo Seco, a música do Belchior, composta pelo Belchior. Essa já é um clássico da MPB, com uma letra cortante como uma navalha, mas eu prefiro sinceramente a versão do Ednardo. Eu acredito que a Palo Seco ficou melhor com ele do que com o próprio compositor. Se bem que a versão do Belchior também é muito boa, não vou ficar pichando aqui a versão do Belchior, não, ela é ótima, mas eu prefiro o jeito como o Ednardo canta. Ele canta com mais pegada, eu acho, com mais contundência. Depois temos Água Grande, aqui também uma balada também acústica, com um final bem rodopiante, assim, parece que entra num redemoinho, e cuja letra trata aí da migração de nordestinos a São Paulo, que estava no seu auge na década de 70. Lembrar que esse álbum aqui é de 1974. E a dificuldade de adaptação dessas pessoas também ao chamado Sul Maravilha. E a música fecha com a famosíssima Pavão Misterioso. Mas essa música tem uma história interessante. Pavão Misterioso, esse álbum aqui, e a música, consequentemente, foram lançados, como eu falei, em 1974. Porém, demorou cerca de 2 anos para essa música ficar reconhecida pelo grande público. Isso só ocorreu porque a canção foi escolhida como faixa de abertura da novela Saramandaia. Isso já em 1976. Uma novela do Dias Gomes que causou sensação na época e que infelizmente a Globo fez um remake pavoroso em 2013,
Mas na época que Saramandaia, a versão de 76, foi um grande sucesso. E Pavão Misterioso, a música Pavão Misterioso surfou bastante no sucesso da novela. É uma música que já tinha cerca de 2 anos de lançamento. Então, antes tarde do que nunca. Com isso, o Ednardo ficou um pouco mais conhecido pelo grande público. Ele lançaria mais discos, muito bons também, como o Do Boi Só Se Perde o Berro, O Azul Encarnado, grandes discos também, apesar de eu achar que eles não têm a mesma relevância desse aqui. Para mim, o Ednardo até hoje não conseguiu superar a sua maravilhosa estreia, O Romance do Pavão Misterioso. Mas, como eu falei, ele continuou lançando bons discos também, vale a pena correr atrás dos álbuns subsequentes dele. Mas ele mesmo já tem um jeito, como eu falei, mais low profile. Ele não tinha aquela, como eu posso falar, aquela gana do Belchior de fazer sucesso, de ficar conhecido nacionalmente. Ele não tinha a marra do Fagner, também o Fagner já era uma pessoa mais briguenta, uma pessoa que corria mais atrás das coisas. O Ednardo era bem mais sossegado, tinha um lado bem zen, assim, que de certa forma acabou prejudicando, mas também ele não teria composto canções tão emblemáticas assim se ele tivesse uma personalidade diferente. Então, cada qual com a sua própria personalidade. Acredito que ele não se arrepende nem um pouco de não ter ficado tão conhecido como o Belchior ou Fagner, seus colegas aí do Ceará. Mas o que importa é que ele deixou aqui essa maravilha de estreia, 1974, O Romance do Pavão Misterioso, do Ednardo. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!